Número de casos suspeitos da Covid-19 no estado ultrapassa os 900. O governo contraria presidente e amplia medidas de isolamento social. Secretários repudiam pronunciamento de Bolsonaro e a rotina de quem está de quarentena no exterior. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2020. O TVU Notícias está no ar. O boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado na manhã de hoje, traz um aumento expressivo no número de casos suspeitos da doença. Agora são 957 casos notificados aqui no estado. 20 deles são de residentes em outros estados que foram atendidos em serviços de saúde daqui. Até agora, 104 casos foram descartados e 14 foram confirmados. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem provocou fortes reações de gestores e profissionais de saúde. O pronunciamento de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro repercutiu entre políticos, especialistas em saúde e entidades de classe. O Conselho Federal de Enfermagem foi uma delas, emitindo hoje uma nota oficial onde lamentou o discurso e ressaltou, abre aspas, não é o momento de lutar contra moinhos de vento, mas de ação do Executivo Federal baseada em evidências científicas e boas práticas internacionais e nas recomendações do próprio Ministério da Saúde, que deveriam nortear os pronunciamentos do presidente da República, fecha aspas. Já os secretários de saúde dos estados do Nordeste publicaram uma carta apontando, abre aspas, graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Esta fala atrapalha não só o ministro, mas todos nós, fecha aspas. O secretário de saúde do RM, Cipriano Maia, também se manifestou sobre o pronunciamento. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também se pronunciou em sua página do Twitter, reiterando que, abre aspas, vamos continuar seguindo todas as medidas até aqui de controle da pandemia da hashtag Covid-19, fecha aspas, além de endossar o posicionamento dos secretários de saúde. Nós conversamos com a médica infectologista Mônica Bey, que explica a importância do isolamento social para desacelerar a disseminação do coronavírus. E mesmo com a fala de Bolsonaro, a governadora Fátima Bezerra determinou novas medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo coronavírus no RN. A decisão restringe ainda mais a circulação de pessoas. Entre as decisões, se destaca a suspensão total do funcionamento de lojas que fazem uso de ar-condicionado e proibição de eventos que reúnam mais de 20 pessoas. O texto foi assinado na noite desta última terça-feira pela chefe do Executivo Estadual e publicado hoje no Diário Oficial. De acordo com o texto do decreto, o funcionamento de lojas com sistema de artificial de circulação de ar está suspenso. A regra não atinge os supermercados, mercearias, farmácias e postos de gasolina. Porém, esses estabelecimentos deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários e clientes. De acordo com o texto do decreto, é obrigatória a colocação de anteparo de proteção nos caixas e embaladores. E os clientes devem manter uma distância entre si de 1,5 metro. O decreto também contém determinações a estabelecimentos de hospedagem. Todos os estabelecimentos dessa natureza deverão repassar à Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, à Secretaria de Saúde Pública do RN, pelos próximos 60 dias, informações pessoais de seus hóspedes, como local de origem, data de chegada e previsão de partida. O decreto também determina limitações de número de passageiros, redução da frota de ônibus intermunicipais de passageiros e prorrogação para o dia 2 de abril do prazo para a suspensão do funcionamento de restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, bares em todo o RN. Jorge Silva para o TVU Notícias.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a suspensão por 90 dias de cortes no serviço de energia elétrica por eventual inadimplência do consumidor nas unidades residenciais. O pedido feito pela Defensoria Pública do RN é uma medida temporária e excepcional, decorrente do estado de emergência em saúde pública decretado pelas autoridades de saúde e da necessidade de isolamento social e quarentena da população para controle e enfrentamento da pandemia da Covid-19. A barreira sanitária e a abordagem para passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foi impedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ação já estava traçada e planejada para iniciar hoje entre técnicos da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, servidores da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante e entre agentes locais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após liminar concedida pelo Ministério Público Federal. Essa equipe abordaria cada passageiro que chegasse no aeroporto para apresentar algumas orientações e fazer uma breve sondagem para saber, por exemplo, de onde vieram e se apresentam alguns sintomas característicos do novo coronavírus. Caso o passageiro se enquadrasse nos critérios da Covid-19, o plano de contingência do aeroporto seria acionado e o indivíduo encaminhado até uma unidade básica de saúde para receber atendimento médico. No entanto, uma liminar assinada pelo desembargador Paulo Cordeiro derrubou a barreira. Em recurso movido pela Anvisa, o desembargador citou, abre aspas, atividade de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras, sem a prévia pactuação entre as 3 esferas do governo por meio de uma resolução da Comissão Intergestores Tripartites, é claramente ilegal e inconstitucional. Fecha aspas. Outros estados do país, como Bahia e Maranhão, também tentaram incluir barreiras em seus aeroportos, mas sem sucesso. Pedro Trindade para o TVU Notícias. Os agentes de segurança pública do Rio Grande do Norte têm realizado ações de conscientização e alerta à população com relação à necessidade de isolamento social como forma de prevenção à transmissão do novo coronavírus, o Covid-19. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte tem feito fiscalizações em todo o estado. O comandante-geral da corporação, Coronel Monteiro Júnior, explica como tem sido esse trabalho. As ações propriamente ditas funcionam realmente como alerta à sociedade. Os guarda-vidas, por exemplo, nas praias, assim que assumem o seu serviço, durante todo o seu turno, eles estarão se dirigindo ou através de sistemas de alto-falante das viaturas ou no corpo a corpo, abordando as pessoas que se encontram nas praias para que elas retornem para suas casas. Se elas estiverem aglomeradas, se estiverem executando qualquer tipo de atividade física, como prevê o decreto do governo do estado, as excepcionalidades, elas poderão permanecer. No entanto, se estiverem aglomerando, aí serão orientadas a retornarem para suas residências. As práticas de esportes individuais que possibilitam estar utilizando toda a faixa de praia, dessa forma ela será permitida. Se estiver aglomerando, vai ser orientada a retornar. No interior do estado, da mesma forma. Patrulhamentos em horários distintos, de acordo com o cartão programa, as viaturas passarão nos locais de maior aglomeração de pessoas em condições normais, como se não estivesse havendo uma pandemia. Esses locais, nesses períodos, sempre aglomeram pessoas. Então, durante a vigência desse decreto, estaremos passando, e se tiver constatado aglomerações, também utilizaremos do sistema de alto-falante, ou o comandante da guarnição vai descer e orientar que aquele comércio feche, que aquelas pessoas retornem para suas casas, e assim possamos realizar uma prevenção mais efetiva com o principal objetivo do achatamento dessa cúpula.
Para quem quiser denunciar casos de aglomeração ou estabelecimentos em funcionamento de forma irregular, deve acionar o CIOSP nos números 193 ou 190. E o isolamento social trouxe impacto para o setor de transporte público em Natal e também nas viagens interestaduais. Quem tem mais informações é o repórter Júlio Rocha. O setor de transporte público de passageiros tem sido um dos mais impactados com as medidas de contenção da pandemia coronavírus. Na última segunda-feira, uma reunião entre a Prefeitura e empresários do setor determinou que 30% da frota circulasse para evitar aglomeração de passageiros que precisam do transporte público. Porém, a medida foi ineficaz, pois vimos muitos relatos de pessoas que trabalham em serviços essenciais como farmácias, hospitais, supermercados sobre a superlotação do transporte. Ontem, a Prefeitura determinou que nos horários de pico houvesse um incremento de 46 veículos, nas linhas principalmente na zona norte de Natal. Nesta quarta-feira, o Seturne apresentou uma planilha em que mostra que o setor de empresas de ônibus tem enfrentado forte prejuízo nessa época. Segundo um balanço divulgado pelo Sindicato das Empresas, no último dia 10 de março, a média de transportes em um dia útil em Natal era de 302 mil passageiros, caindo para pouco mais de 64 mil na última terça-feira, o que, segundo as empresas de ônibus, representa que apenas 21% dos passageiros estão utilizando os ônibus regularmente nesse período. Com esses números, o Seturne apresentou uma proposta à Prefeitura para que fosse subsidiado o pagamento dos seus funcionários, motoristas, cobradores de ônibus que continuam circulando, a exemplo do que acontece em outras capitais como São Paulo. A proposta até então não teve nenhum retorno da Prefeitura, que continua acompanhando essa situação. Além do transporte público na capital potiguar, as viagens que partem da rodoviária de Natal também foram duramente afetadas. Segundo o gerente da rodoviária de Natal, Rodrigo Vanderlei, as viagens interestaduais foram totalmente canceladas nesta quarta-feira. E enquanto isso, os municípios potiguares, nas viagens que partem aqui de Natal, 50% delas foram suspensas e até o final de semana a previsão é que o número possa aumentar. Júlio Rocha para o TVU Notícias. Além da pandemia do coronavírus, outras doenças acendem um alerta para a população potiguar. É que a dengue, zika e chikungunya seguem em crescimento. Quem tem mais detalhes sobre esses números é Jamile Nogueira. De acordo com os dados divulgados hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, só nesses primeiros meses de 2020 a dengue já registra 1.285 casos. Já a chikungunya apresenta 278. Comparado ao mesmo período de 2019, houve um crescimento de 27% nos casos de dengue e 50% de chikungunya. O último boletim havia sido divulgado no dia 3 de março e em apenas 21 dias são 299 casos novos de dengue, 107 de chikungunya e 6 de zika. Ainda de acordo com a SMS, as áreas com maior infestação são os bairros do Planalto, Felipe Camarão e Lagoa Azul. Segundo a coordenação do Centro de Controle de Zoonoses de Natal, mesmo com o isolamento social, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam, especialmente nas áreas com alta transmissão. Então é importante reforçar que todos nós devemos nos manter alerta para evitar a proliferação dessas doenças. E não custa relembrar os cuidados básicos, verificar o quintal, o lixo, as plantas e outros possíveis focos de proliferação do mosquito. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. O governo do Rio Grande do Norte iniciará o pagamento do mês de março amanhã, antecipando em até 5 dias a última parcela da folha salarial desse mês para aposentados e pensionistas. A intenção é evitar aglomeração nas agências bancárias. Na sexta-feira é a vez dos inativos da administração direta e alunos soldados da Polícia Militar que recebem o pagamento. Os ativos das administrações direta e indireta receberão normalmente de acordo com o calendário de pagamento estipulado no início do ano, com salários depositados na segunda-feira, dia 31. Na segunda semana da quarentena, para prevenir a propagação do novo coronavírus, a nossa equipe conversou com alguns especialistas e artistas aqui da cidade para relembrar alguns cuidados importantes nesse período. Acompanhe.
Diante do avanço das medidas de restrição, as tarefas e a rotina de muita gente precisou mudar, como nos contou o ator e dramaturgo Henrique Fontes. Além de, nesse período de quarentena, estar buscando formas de viabilizar a continuidade desses projetos do Carmim, especialmente da Casa da Ribeira, o que eu tenho feito muito é refletido sobre esse nosso momento, né? Um momento importante, eu acho, de transformação para todos nós, vendo o lugar da arte nisso tudo e lendo bastante e tentando realmente me planejar e mantendo a cabeça no lugar, porque uma das piores coisas desse processo é mais difíceis talvez, a gente manter a saúde mental. Força para todos nós. A pandemia também obriga muitos trabalhadores a realizar suas tarefas em casa, mas é importante ficar atento aos gastos no momento em que a economia também vai sofrer. Evite ir ao supermercado e comprar mercadorias demais. Não vai haver desabastecimento, as autoridades estão garantindo. O consumo de energia pode estourar, o consumo de água vai também. Por quê? Porque as pessoas estão em casa e a tendência é consumir mais. Então requer um certo cuidado. Nós não sabemos como vai ser a crise após o coronavírus. Então, muito cuidado. Poupe, economize, não efetue gastos desnecessários para que, após a crise do coronavírus, a gente consiga superar o problema econômico que vai vir à frente com mais tranquilidade. Ainda é preciso redobrar os cuidados com a alimentação, ainda mais agora que tem mais gente em casa. Que alimentos podem ajudar a gente a ter uma dieta saudável também nesse momento? São plantas, frutas, legumes e verduras, né? Esses alimentos, como sempre, são os alimentos que mais podem nos ajudar a atravessar esse momento com saúde, tá bom? A gente tem uma dificuldade de abastecimento nesse momento, né? A gente sabe que é mais difícil ter acesso a esses alimentos, por isso que nós, do Laboratório Horta Comunitária Nutri, elaboramos uma lista de locais, de produtores e produtoras locais da agricultura familiar que fazem entrega e que podem deixar esses produtos na sua casa, ok? Vocês podem acessar essa lista no www.nutri.com.vc, na aba Notícias, e também nós recomendamos que a população acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira, que pode ser acessado gratuitamente na internet, e lá tem todas as informações sobre alimentação saudável. Depois do intervalo, a rotina de quem vive no exterior em tempos de pandemia e a ciência que analisa o esporte para desenvolver tecnologia. Não saia daí, a gente volta em instantes. A pandemia da Covid-19 também alterou a rotina de jornalistas potiguares que moram no exterior. Michele Ariane conta os detalhes. O casal de jornalistas Matheus e Maiara nos conta como estão os dias na Espanha, onde o casal está morando. E por lá, o número de mortos nesta segunda somou 2.182 pessoas e mais de 33 mil contagiados. A vida da gente deu uma mudada já faz aí 12 dias. Isso, como vocês devem saber, aqui na Espanha a gente está passando por um surto do coronavírus. O país está em quarentena oficialmente há 11 dias e está sendo bem complicada a situação, está sendo bem caótica. Os hospitais das províncias que são mais afetadas, que são de Madrid e na Catalunha, eles estão completamente superlotados e o governo está tentando encontrar formas de fazer com que consiga atender mais gente que está sofrendo com problema com Covid-19 para evitar que esse número de mortes cresça. Somente hoje foram mais de 500 pessoas mortas nas últimas 24 horas. Bom, da nossa rotina, o que é que mudou? A gente está mais preso dentro de casa. Como a gente veio também com nossa cachorrinha de estimação, a gente tem essa exceção de poder sair uma vez por dia, e a gente fica alternando, um dia vai um, outro dia vai outro, para um passeio curto. Aí a gente também volta para casa, fica se mantendo aqui sempre da porta para dentro. Sair fora esse passeio com ela somente para fazer compras, ou se formos à farmácia, ou a uma unidade de saúde. É o que pode. Isso, e se você sai, você pode ser multado. O exército está nas ruas, tentando assegurar com que as pessoas continuem em casa. E a única coisa que a gente pode pedir é que vocês
Por favor, que ainda tem essa chance, fiquem em casa, evitem com que esse vírus fique se propagando por aí e vamos poupar a vida de milhares de pessoas porque a situação é bem difícil por aqui. A gente sabe como é a realidade do Brasil, que várias das nossas feridas vão se abrir nesse momento, então fique em casa, por favor. Na Itália, onde a situação também é bastante delicada, o jornalista Lucas Fernandes nos conta os detalhes. A maior preocupação no momento, pelas autoridades e também por grande parte da população, é com a parcela dos italianos que ainda não estão conscientizados com relação a essa epidemia. E pessoas que são da zona mais de risco, que enfim, lembrando que é o norte do país, onde está o epicentro dessa epidemia. Muitas pessoas do norte do país ainda estão se locomovendo para outras regiões, pensando que talvez estejam se protegendo, fugindo de zonas mais perigosas, indo para zonas onde a situação é aparentemente mais tranquila, mas na verdade essas pessoas elas acabam trazendo com si o vírus e infectando pessoas de regiões que estavam sem tantos casos. E é o que vem acontecendo nos últimos dias, e as autoridades temem também que esses números eles sejam atualizados e volte a crescer em toda a Itália, porque justamente algumas pessoas não estão colaborando, estão colocando a vida de muitos outros em risco. A concluinte no curso de jornalismo de Coimbra, em Portugal, e que foi intercambista no curso de jornalismo no Departamento de Comunicação da UFRN no ano passado, relata a situação em que se encontra Portugal. Devido ao Covid-19, está atualmente em Portugal a ser vivido um estado de emergência decretado no dia 18 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Significa isto que é proposta à população ficar em casa e fazer uma quarentena voluntária. Deste modo, eventos culturais, escolas e universidades, bares e restaurantes, dentistas, são alguns dos serviços que neste momento encontramos fechados pelo país. Estas medidas foram efetivamente tomadas de modo a prevenir uma propagação maior do vírus. No entanto, hospitais, supermercados e outros estabelecimentos que provêm bens e serviços de primeira necessidade continuam acessíveis à população. Os mídias têm tido também um papel importante na divulgação de informação e no apelo à população a ficar em casa e, de facto, isso tem-se verificado e as ruas têm estado vazias em relação aos dias normais. Uma bolinha cheia de sensores em um jogo de bocha pode revelar muita coisa sobre o esporte e o desempenho dos atletas. É hora de descobrir, é hora de rever o Saber Ciência. Olha, esporte e ciência são duas coisas que sempre caminharam juntas. Não é à toa que eu tô com essas 3 bolinhas aqui, porque elas fazem parte da bocha. A bocha também é um esporte adaptado. E o que muita gente se pergunta é, será que é possível entender melhor esses movimentos? Tá na hora da gente descobrir, tá na hora de saber ciência. A bocha surgiu na Itália no século XVI. O objetivo do esporte é lançar as bolas o mais perto possível do bolim, que é essa bolinha branca aí. O esporte ganhou uma versão adaptada e envolveu atletas com diferentes limitações. Aqui no Rio Grande do Norte, a equipe é acompanhada por um grupo de pesquisadores do Instituto Santos Dumont, que a partir da observação dos treinos, tiveram uma ideia. Surgiu a ideia da gente conseguir colocar algo dentro da bola para rastrear esse movimento e assim melhorar a performance desses atletas. A partir daí, quando a gente coloca esse dispositivo dentro da bola, a gente consegue ver se esse atleta ele vai ter uma precisão de força, se a aceleração desse lançamento, desse movimento, e a gente consegue passar para o técnico a melhor forma dele lançar. Dedé é um dos atletas da equipe de bocha paralímpica do estado. Segundo ele, a pesquisa pode ajudar a melhorar o desempenho da equipe. Tendo essa tecnologia vai ser um bom avanço. A bocha eu conheci através de um amigo meu, há 8 anos atrás. Ele me convidou para praticar esporte, a bocha,
Eu até perguntei o que era isso, aí ele foi e me explicou. Aí eu vim conhecer, aí estou aqui até hoje. Para desenvolver a pesquisa e tirar a ideia do papel, uma equipe ficou responsável por estruturar o sistema de captação sensorial, que precisou obedecer uma série de etapas. Primeiro, você identifica qual é a necessidade, com esse desafio real, agora você junta uma equipe, desenvolve um protótipo, aí esse protótipo agora vai ser testado. Ele está em fase de testes, testa, é eficiente. Então agora vem o próximo passo, que aí seria interessante estar junto agora com, por exemplo, empresas, startups, essa ideia de inovação, trazer inovação para dentro do laboratório e que essa ideia agora desses alunos, dessas pessoas envolvidas, saia em forma de produto e chegue na sociedade para realmente ser útil e funcionar para melhorar o desempenho desses atletas, né? Para desenvolver o sensor, a Thaisa trouxe o problema de pesquisa até o laboratório e dividiu a equipe para desenvolver as 3 etapas principais. Nós desenvolvemos um dispositivo utilizando um Arduino e acoplado a um módulo com um acelerômetro para detectar a aceleração dessa bola, um giroscópio para detectar a rotação e um magnetômetro para detectar a posição em que ela se encontra. Também foi colocado nesse dispositivo um módulo de cartão SD para conseguir salvar esses dados e armazená-los para então eles serem analisados. Também foi colocado nesse dispositivo um sensor capacitivo capaz de detectar quando o atleta está segurando a bola. A gente pega o cartão SD que está inserido dentro da bola e grava essas informações, retira ele e coloca num computador com auxílio de alguns softwares para analisar esses dados e aí a gente vai ter embasamento para conversar com o treinador, conversar com a equipe esportiva, o que tem que ser alterado na rotina de treinamento do atleta para melhorar esses resultados. Então a gente analisou os dados de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro que estavam inseridos dentro da bola para poder criar essa estratégia de treinamento. Nesse ambiente eles têm acesso tanto aos elementos que eles utilizam, como as bolas, e também ao ambiente físico em si. Então, no momento que você veste o óculos, você se insere naquela realidade e você pode treinar e jogar como você faz na sua rotina, né? Como o atleta faz na rotina. Então, por isso que é tão interessante, porque ele pode, sem sair de casa, né? Ele tendo o equipamento, ele pode sim fazer o treinamento dele e analisar as suas fraquezas e os seus pontos fortes e os pontos fracos, para então realmente trabalhar em cima daquilo para melhorar a performance e ter um bom rendimento, né? Um rendimento melhor. Como toda pesquisa, o período entre a coleta dos dados e o produto no mercado é longo, mas a expectativa é positiva e o desejo de melhorar a vida das pessoas é maior ainda. Em poucos meses nós teríamos o protótipo testado e possivelmente agora, caso haja interesse de outros envolvidos, que esse vire um produto para estar na sociedade sendo testado e utilizado como se fosse um relógio, por exemplo, que você monitora seu batimento cardíaco e usa isso no seu dia a dia. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de contingência da Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU já disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e não esqueça, fique assim como eu em casa. A gente se encontra amanhã.